13, vereadora Tati Toschi. Em discussão, o requerimento. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado o requerimento de Vossa Excelência. Outro requerimento. Eu não sabia que o vereador Caram, por coincidência, o assunto também é a respeito do Senai de Senac. E eu parabenizo pelo seu requeiro que seja oficiado, excelentíssimo senhor prefeito municipal, Alberto Pereira Mourão, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Trabalho, SEDEC, que fica na Avenida Nisso Marcos Freire, número 6.650, no bairro Jardim Quietude, que no nosso município, para que nos informe quais serão os cursos ministrados em parceria com SENAC e SENAI, que farão parte do calendário de 2013, e acerca das seguintes perguntas. Data da inscrição. Os alunos receberão durante o curso transporte e lanche gratuito e o número de vagas. Sala Marechal Castelo Branco, 10 de abril de 2013. Vereadora Tati Toschi. Em discussão, o requerimento. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado o requerimento, Vossa Excelência. Obrigada. Gostaria de subscrever também. Obrigada. E eu tenho uma indicação, se possível, pudesse ler também. Pode, é regimental, vereadora. Indica ao senhor prefeito municipal, Alberto Pereira Mourão, para que providencie projeto de prorrogação de prazo para renovação de licença de ambulantes, comércio e feira, pois muitos, infelizmente, perderam a data para renovação no prazo legal. Sala Marechal Castelo Branco, 10 de abril. Todas as indicações da senhora serão encaminhadas ao senhor prefeito municipal. Muito obrigada. Boa noite. Senhor secretário, proceda a chamada. Terminou? Terminou. Terminado o expediente dos senhores vereadores, iremos passar à ordem do dia. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para verificação de presença. Vereador Antônio Carlos Rezende. Plenário. Vereador Antônio Eduardo Serrano. Vereador Benedito Ronaldo César. Vereador Carlos Eduardo Barbosa. Vereador Carlos Eduardo Gonçalves Caram, mesa. Vereador Edinaldo dos Santos Passos. Vereador Eduardo Pádua Soares Jardim. Vereador Evaldo Reis dos Santos Menezes. Vereador Francisco Rodrigues Bonito Neto. Vereadora Janaína Balares. Vereador Marcelino Santos Gomes. Vereador Marco Antônio de Souza. Vereador Paulo Emílio de Oliveira. Vereador Roberto Andrade Silva. Vereador Rômulo Brasil Rebouças. Vereador Sérgio Luiz Esquiano de Souza. Mesa. Vereadora Tatiana Toschi Mendes. Senhor secretário, leia o primeiro item da ordem do dia. Primeiro, processo número 42 de 2013, projeto de lei número 11 de 2013, autor, vereador Paulo Emílio de Oliveira. Assunto, acresce no inciso 4º ao artigo 7º da lei número 970, de 16 de abril de 1997, proibição da permanência de caçambas em locais reservados a idosos, pessoas especiais, veículos oficiais e farmácias. Leitura do parecer das doutas comissões. A propositura tem por objetivo impedir a permanência e estacionamento de caçambas nos locais reservados para o estacionamento de idosos, portadores de necessidades especiais, veículos oficiais e estacionamento destinado aos clientes de farmácias. Esta comissão analisante é de parecer favorável à submissão do presente à deliberação colegiada, uma vez que inexiste restrição de ordem legal ou regimental que impeça sua apreciação. A iniciativa atende formalmente o disposto no artigo 15º A da Lei Orgânica Municipal, uma vez que cria mecanismos de proteção aos direitos do portador de necessidades especiais, bem como atende o Estatuto do Idoso e garante a utilização de vagas de natureza emergencial,
que não podem ficar ocupadas pelas caçambas utilizadas para recolhimento dos resíduos sólidos da construção civil. Quórum maioria simples, assinam vereadora Janaína Balares, vereadora Tatiana Toschi Mendes e vereador Rômulo Brasil Rebouças. Senhor presidente, questão de ordem. Eu queria pedir votação simbólica sem prejuízo das discussões. Queria colocar em votação o pedido do senhor vereador. Os vereadores, se estiverem de acordo, permaneçam como estão. O parecer. Em discussão, o parecer. Em votação. Os vereadores, se estiverem de acordo, permaneçam como estão. Em discussão, o projeto. Em votação. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado o projeto. Senhor secretário, proceda o segundo item da ordem do dia. Segundo, processo número 043 de 2013, moção número 1 de 2013. Autor, vereador Antônio Eduardo Serrano. Assunto, envia moção de protesto contrário ao Conselho Federal de Medicina em razão de envio ao Senado Federal que analisa a reforma ao Código Penal, documento que defende o direito da mulher a abortar até a 12ª semana de gestação, ampliando os casos de aborto permitido. Discussão única. Maioria simples. Em votação a moção. Em discussão a moção, perdão. Com a palavra o vereador Dr. Serrano. Em primeiro lugar, presidente, eu queria fazer um adendo a esta moção. Pode ler, é regimental, vereador. Este adendo eu estou encaminhando a várias autoridades, né? E gostaria que esta moção, se fosse encaminhada também, à comissão do Senado encarregada de analisar o projeto de lei do aborto legal, para que tenha ciência da manifestação contrária do referido projeto e a postura adotada pelo Conselho Federal de Medicina. Sala Marechal Castelo Branco, 10 de abril de 2013, Antônio Graciano, vereador. Em discussão, o adendo. Encaminhando ao Senado também. Com a palavra. Com a palavra o vereador Caran. Não poderia ser diferente, doutor Serrano, brilhantemente essa moção aí de protesto, realmente um absurdo ainda nos dias de hoje, né? Muitos profissionais serem a favor, né? Ainda mais o Senado, um absurdo, está de parabéns, vereador, pela moção. Obrigado. Bom, Continue em discussão o adendo. Em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado o adendo da Vossa Excelência. Bom, senhores vereadores e população aqui presente, e também as mulheres, gostaria imensamente de ouvir a manifestação das duas únicas vereadoras, né? Eu fiz esse trabalho, eu fiz liberto de qualquer religiosidade, eu fiz como cidadão, como ser humano, tá? Como médico, tá? Então, o que acontece? O Conselho Federal foi chamado a dar houve um congresso do Conselho Federal e foi chamado a dar um parecer. E jamais o Conselho Federal de Medicina, jamais, sob o meu ponto de vista humanitário, poderia dar um parecer que defende o direito da mulher de abortar até o 3º mês de gravidez, sem que haja um parecer médico sobre, dizendo assim, estou com problemas psicológicos, pode abortar. Ou seja, a liberação do aborto de uma maneira e com aval, como querem dizer aqui, de 400 médicos, então com aval de 399.999, porque eu não estou dando esse aval, acredito que meu colega também não esteja dando, né? Então eu sou totalmente contrário aos cristãos em geral. Eu lutei, estudei desde os meus 4 anos de idade, estudo até hoje, para defender a vida em sua totalidade. No mínimo, o que o Conselho deveria fazer é se abster de qualquer... Se o Senado, viu, doutora Janaína, quiser descriminalizar o aborto, se ele quiser descriminalizar, porque eles estão mudando o Código Penal, e eles atenderam o apelo a uma facção, não quero reportar, se eles atenderam o apelo de uma facção da sociedade, para que o corpo da mulher é livre,
Mas o corpo da mulher sempre foi livre, meu corpo é livre. Mas e o ser humano que está lá dentro? Esse é o respeito o direito à vida que eu defendo. Este é o direito à vida. Quer dizer, então o conselho o corpo é seu, faz o que quiser, mas não nos procurem como médico. Não nos procurem como médico. Então, eu acredito ser muito inconsequente esta posição, por mais que possa ser. Eu não vejo polêmica nenhuma nisso. Eu não vejo polêmica nenhuma. Já liberamos o aborto para casos de anencefalia, casos comprovados com parecer médico, laudo médico, de crianças, fetos que não têm cérebro. Casos da mulher em caso de estupro não desejado, muito bem posicionado. Agora, terceiro mês, assim, o próprio conselheiro diz o seguinte, é importante ler, para que vocês que estão aqui saibam, o presidente do Conselho Regional de Medicina, meu colega médico, Renato Azevedo Júnior, afirma que, além de manifestar-se contrário à necessidade de laudo médico ou de psicólogo quando a mulher decidir-se pela interrupção da gravidez, é um respeito à autonomia da mulher de decidir sobre seu corpo e destino sem interferência de marido, do médico, de namorado, do psicólogo, de padre, pastor, do pai, afirmando ser uma decisão exclusiva, mas não coloquem o nosso sacerdócio no meio. Não coloquem o nosso sacerdócio. Então, eu faço isso com muita convicção, sempre, desde que vesti minha roupa branca, desde que me decidi pela vida, né? E agora, é interessante, eu não sou de... Às vezes, minha esposa, minha mãe, beleza. Só para completar... Pode continuar, vereador. Obrigado. Terminando esse trabalho, presidente, eu recebo um telefonema do meu pai, lutei pela vida, porque eu posso ser o único, sei que tem mais 16 da população aqui. Mas terminando o trabalho, ao assinar esse trabalho, eu recebi um telefonema do meu filho, que muitos conhecem, falou assim: pai, você pai, viva a vida. Continua em discussão a moção com adendo do vereador Serrano. Com a palavra o vereador Vitrolinha. A primeira discussão do projeto, senhor presidente, só que eu passou despercebido, primeira discussão do projeto, né? É uma moção, é uma discussão só. Eu não vou entrar, eu vou me... Por isso que eu pedi a palavra, presidente, porque como está na discussão, não está pedindo sem prejuízo da discussão, não tinha como me manifestar, porque eu vou me abster de votar. É um direito de Vossa Excelência. Continua em discussão a moção com adendo do vereador Serrano. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Com o adendo do vereador Vitrolinha. Senhor secretário, proceda ao terceiro e último item da ordem do dia. Terceiro, processo número 44 de 2013. Moção número 2 de 2013. Autor, vereador Carlos Eduardo Gonçalves Caran. Assunto, envia moção de repúdio à empresa Nextel pelos constantes problemas de comunicação e mau atendimento por parte dos funcionários da loja estabelecida em Praia Grande. Discussão única, maioria simples. Com a palavra. Em discussão, a moção. Com a palavra o vereador Caran. Realmente, senhor presidente, essa moção de repúdio é importantíssima. Isso demonstra como a empresa está preocupada em vender cada vez uma maior quantidade de aparelhos. Nessa moção de repúdio, a gente vai encaminhá-la, a Anatel vai encaminhar a Nextel. Eu solicitei até a administração da Câmara que encaminhe através de carta registrada para que a gente possa cobrar, tanto da Anatel como da Nextel, um posicionamento firme. Sem contar a frequência das antenas, né, que a gente não sabe, o endereço das mesmas e uma série de outras coisas. Continue em discussão. Eu queria usar a palavra e dizer que Vossa Excelência tenha mais sucesso do que eu obtive. Fiz o mesmo trabalho de moção de repúdio. Não tive nem sequer a resposta da Anatel, que eu achei assim um absurdo. A gente já esperava da Nextel, mas da Anatel eu achei um absurdo muito grande. Vossa Excelência tenha o mesmo... Tomara que o senhor Vossa Excelência não tenha o mesmo desfecho da minha moção, que a moção da Vossa Excelência tenha sucesso.
Continue discussão a moção. Com a palavra o vereador Vitrolinha. Realmente, eu me lembro ainda, o autor do projeto, quando chegou a Nextel, ainda me lembro, ainda trabalhava na Piracicabana, e a gente usava uma linha que chamava linha direta, que a empresa dava para os coordenadores, né? E foi substituído imediatamente pela Nextel. Queria até deixar aqui registrado que esse aparelho, um assessor meu chegou e falou: vereador, eu queria te emprestar, porque eu não estou conseguindo te ouvir, e a gente estamos pagando a conta em dia, a casa está pagando, esse rádio não pertence ao vereador Vitrolinha, pertence à população de Praia Grande, porque é pago com o dinheiro desta casa. E eu fui lá trocar o aparelho, ele falou que não tinha como trocar o aparelho, não por repúdio a este vereador, mas a população da cidade que sofre porque nós não temos concorrência, é um monopólio. Eu acho que a gente temos que expulsá-lo da Praia Grande, pedir para sair daqui da Praia Grande, porque não estão trabalhando em prol da sociedade. Colocaram diversos funcionários lá, tentando fazer o atendimento para que tenha agilidade nas vendas, mas nas soluções dos problemas, eles apresentam diversas justificativas. A gente tem que ter controle até para ser assaltado, porque tem uma norma que só pode trocar o aparelho quem foi assaltado uma vez por ano. Então, se o cara foi assaltado e levar, você tem que pagar o aparelho. Então, votar aqui a favor dessa grande moção, mais um aparelho que vem. A gente sabe que vem a nível de exterior, lá já ninguém nem está usando mais, porque lá a confusão foi igual e trocaram por outras opções. Então, que apresente aqui essa moção, eu sei que o senhor está apresentando, mas eu queria colocar um adendo que vá cópia para a ANAC, para todos os interessados, principalmente a nossa presidente Dilma. Eu queria colocar um adendo que ela recebe a cópia desse trabalho, se for possível. Em discussão, Vossa Excelência está fazendo esse adendo. Em discussão, adendo do Vossa Excelência Vitrolinha. Em votação, os vereadores, se estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado o adendo do Vossa Excelência. Muito obrigado, vou votar a favor, parabéns do trabalho contra essa rede que acaba com a nossa cidade. Em discussão, a moção com adendo do vereador Vitrolinha. Em votação, os vereadores, se estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado a moção. Terminada a ordem do dia, passaremos à explicação pessoal, onde cada vereador dispõe de 5 minutos. Senhor secretário, proceda a chamada. Vereador Antônio Carlos Rezende. Senhor presidente, nobres pares, eu não costumo usar a tribuna para explicação pessoal, mas provavelmente por esse motivo, mas eu recebi um telefonema de um praia-grandense que agora está morando em Peruíbe. Ele falou: pô, como eu sinto saudade de assistir às sessões, que ele realmente frequentava bastante a casa. Aí eu falei: está passando através da rádio Boa Nova, e ele ficou de assistir. Então eu quero mandar um abraço para o Marcelo, que é uma pessoa bastante polêmica, mas bastante político. Então ele deve estar nos ouvindo, e a rádio Boa Nova está dando essa oportunidade dele assistir, dele ouvir, né, a nossa sessão. Parabéns, Marcelo. Tchau, tchau. Senhor secretário, proceda a chamada. Vereador Antônio Eduardo Serrano. Vereador Benedito Ronaldo César. Vereador Carlos Eduardo Barbosa. Vereador Carlos Eduardo Gonçalves Caran. Com a palavra. Com a palavra o vereador Caran. Fazendo aqui uma conta rápida, o tempo de espera na linha 11, que leva do Solemar até o Tude Bastos, é na média de 1h20 minutos. Se for juntar a ida e a volta, vão dar 2h40 minutos. Ou seja, ele gasta 160 minutos por dia, 3.200 minutos por mês, ou seja, 50 horas ele gasta só
no trânsito do Solemar até o Tô de Bastos. Então, isso daí poderia, com certeza, ser muito mais aproveitado. Só isso aí é o tempo médio, né, de viagens que ele gasta ao dia, ao mês. E agora, colocando o custo, a gente colocando um aumento de 30 centavos por dia, 60 centavos ida e volta, vai dar para o trabalhador um aumento de R$12 por dia no valor da passagem. Não só para o trabalhador, ou seja, o empresário, que também muitas vezes paga essa conta, quando ele vir para a Praia Grande, ele vai pensar 2 vezes antes de trazer sua empresa para cá, porque ele vai avaliar o custo que ele vai ter com o Vale Transporte. Então isso precisa ser levado em consideração e, com certeza, nessa comissão especial de vereadores, a gente vai discutir esse assunto e muitos outros que são interessantes para essa situação. Olha, eu quero saudar, hoje eu recebi uma visita no meu gabinete do Cunha Lima, ele que já foi deputado federal, vice-prefeito de Carapicuíba, conselheiro da República, diretor de multinacional, empresário. Então quero parabenizar aí o Cunha Lima, vem realizando um trabalho muito bonito na cidade. Obrigado pela visita, e a sua experiência é sim muito importante aqui para Praia Grande. A gente tem que acrescentar, trazer novas experiências, e é só assim que o município vai caminhar para uma melhora. Quando todas as pessoas forem levadas em consideração, as experiências importantes, né, como é a do Cunha Lima, for trazida para o debate, aí a gente vai conseguir uma melhora ativa na nossa cidade. Quero cumprimentar o Isaías Cabeleireiro, parceiro aí do meu partido, também já falei do Farias e de todos os outros amigos que prestigiam a sessão aqui na Câmara hoje. Obrigado a todos e uma boa noite. Vai lá. Senhor secretário, proceda a chamada. Vereador Edinaldo dos Santos Passo. Vereador Valdo Rei de Santos Menezes, com a palavra. Com a palavra, o vereador Vitrolinha. Eduardo? Vamos corrigindo aqui. Como o Caran saiu aqui, o Eduardo é do Sangue Bom. Com a palavra, o vereador Edu Sangue Bom. Eu ia me sentir um pouco triste, chateado em ir para casa e não manifestar o meu pensamento em relação à moção de protesto que o nobre vereador Dr. Serrano fez, referente ao Conselho Federal de Medicina, né, que manifestou a sua posição em uma declaração que vai ser enviada para o Senado. Eu sou a favor da vida, assim como o Dr. Serrano, eu sou a favor da vida, sou a favor de que realmente é uma discussão que tem que ser levada mais a sério, né? Não pode simplesmente o Conselho Federal achar que vai, digamos assim, ser tão contundente nessa questão e fazer com que o Senado abrace esse posicionamento. Então, sempre serei a favor da vida, sempre serei a favor de que o aborto só ocorra em naqueles casos extremos de estupro, né? E outro caso também de problemas ligados a problemas cerebrais, né? Então, sou totalmente contra o aborto. Inclusive, a 12ª semana, o feto ele já está bem desenvolvido, ele já possui as unhazinhas, as mãozinhas, ele já tem as vias urinárias praticamente estabelecidas, né? Os rins já estão em formação, ele começa até fazer os primeiros xixizinhos deles. Então, é um serzinho vivo ali que tem o direito de vir à vida, assim como nós tivemos de estar aqui e protagonizar nesse mundo tão ruim, mas tão bom ao mesmo tempo, né? Esse meu posicionamento. Eu ficaria muito triste em não manifestar o meu pensamento. Muito obrigado. Parabéns, vereador. Senhor secretário, proceda a chamada. Vereador Edinaldo dos Santos Passos. Vereador Evaldo Reis dos Santos Menezes. A palavra, vereador Vitrolinha. Vou ser breve, todo mundo. Sessão maravilhosa, né? Sessão hoje ocorreu aí, sessão ordinária. Pedir para que nosso líder
Peço para o nosso prefeito mandar projeto para casa, manda projeto, pelo amor de Deus. Pede para o Reinaldo parar de ficar lá assim, ó, o tempo todo olhando para os vereadores. Mandar projeto para casa, para a gente aprovar aqui para o desenvolvimento. O prefeito falou, não sei o que é que eles estão fazendo. Até o prefeito falou assim, ó, eu não sei. Tem a reforma da prefeitura, diversos projetos, pedir para encaminhar aqui para esta casa para a gente aprovar, para a cidade alavancar. Porque estamos há 3 meses aqui, olha, e hoje uma ordem de dia, uma sessão tão especial dessa, uma sessão maravilhosa que poderia aqui ter diversos projetos, dotações de valores, porque a gente precisa. O vereador que manifestou aqui falando da Secretaria de Saúde, realmente tem local que falta lá material e só vamos comprar esse material se a Câmara aprovar. O prefeito não pode mandar comprar fora de uma carta Covid, tem que ter transposição de valores, tem que ter licitação pública, então o tempo está passando, o trem já partiu, então pedir para os técnicos das prefeituras, porque às vezes a gente vai lá, cobra do prefeito e esquece dos que fica só olhando para a gente, né? Então, senhor presidente, minha manifestação. Outro é o restaurante, né? O restaurante, ali o refeitório municipal, ontem ficou sem funcionar. Mais uma vez, gente, ficou sem funcionar, e uma moça falou assim, Vitor, quer almoçar lá em casa? Estou convidando todos os funcionários para almoçar lá em casa. Pode almoçar. No dia que fechar aquele restaurante, eu me mato, passo do ano, mas pode almoçar lá em casa. Porque quando estava informal, na forma informal, falaram que foi por causa desse requerimento. Aí regularizaram, disse que é falta de funcionário. Então o sindicato está deixando a desejar, não vamos levar a culpa de uma falha administrativa, principalmente do sindicato, do servidor público que assumiu ali. Então ali há um processo que ainda encontra em andamento no Ministério Público. Havia sim uma irregularidade, falta de licitação pública e diversas outras ações. E além do local que é da área da saúde, em cima do prédio ali, um aluguel absurdo que pagamos por aquele local, mas, pô, falta um funcionário para servir lá, ainda bem que a gente tivemos um controle, que hoje os alimentos são comprados, que haviam indícios que poderia ser até da merenda, da própria merenda, mas está sendo apurado, mas uma vez que o funcionário público se prepara, descontam lá do salário do trabalhador, ele não pode, ontem, ter a surpresa que não tinha almoço para todos por falta de funcionário. Fica com o protesto deste vereador. Outra situação um requerimento aprovado por esta casa e deu uma repercussão que você não imagina na rede social. Eu nunca vi tanta gente parabéns, teve gente que achou que era até meu aniversário, que é a respeito do preço da cesta básica na Praia Grande, quando é para ser comprado em rede de supermercado. A gente está falando da passagem, gente, a gente está falando da passagem. Realmente, a passagem por quilômetro rodado na Praia Grande é a mais cara do mundo. Mas se você for no mercado hoje, o cidadão assalariado sabe o que está acontecendo. Não é 30 centavos a diferença, não. Eles estão colocando R$1,50, R$2 em produto que era para custar 30 centavos. Então é uma vergonha. E aí, cadê a nossa fiscalização? Cadê o PROCON? Ainda não fechou. Estou vendo o supermercado tudo aberto. Só estão fechando a lojinha do coitado lá que trabalha, que vende no dia a dia um bazarzinho, eles vendem, porque falta o alvará. Mas, cara, o Cuca está funcionando, o CRIO está funcionando, porque eu sou um amigo do prefeito, ou sou um amigo de vereador desta casa, porque não é meu amigo, não. Estão funcionando de portas abertas, lá vendendo tudo o dobro do preço, e a sociedade não pode pegar ônibus para ir comprar, porque não tem o dinheiro da passagem. Tem que comprar do lado da casa, obrigado a comprar. O maior preço do Brasil está aqui dentro da Praia Grande. Então vou falar do Carrefour, vou falar do Extra, e vamos expandir para todas as redes de supermercado. Tem que ser fiscalizado. É o consumidor, e a presidente Dilma é um decreto de lei de 15% para eles dar desconto. Pelo contrário, eles aumentaram mais de 30%. Fica aqui esse protesto. E amanhã eu vou acompanhar. Se não tiver fiscalização, eu vou no PROCON. Aí eu quero que a população vá junto, porque a população gosta muito de fazer, às vezes, comentar algumas coisinhas, mas não acompanha o parlamentar. Então eu queria deixar como desabafo nesse momento aí, porque aí sim sai desse trabalhador sofrido do dia a dia. Fica aí esse protesto, senhor presidente. Antes de seguir a chamada, eu queria parabenizar o Rezende, que foi o presidente que presidiu essa casa nos últimos 2 biênios, pelo trabalho que o senhor fez. Vou tentar fazer igual, vou tentar segui-lo em relação ao encadenamento de todos os trabalhos dos
dos ex-vereadores, os vereadores que não foram eleitos também receberão o trabalho dele do ano de 2012 e os que foram reeleitos também estão recebendo. Tá? Um trabalho bonito, que aqui está a história. Quando nós deixarmos de ser vereador um dia, vai estar a história aqui encadenada do nosso trabalho. Tá bom, Rezende? Muito parabéns para você. Tá? Você e todos os funcionários aí que vão agora conduzir para que eu faça a mesma coisa. Muito bonito, parabéns. Senhor secretário, proceda a chamada. Vereador Francisco Rodrigues Bonito Neto. Vereadora Janaína Balares. Vereador Marcelino Santos Gomes. Vereador Marco Antônio de Souza. Vereador Paulo Emílio de Oliveira. Vereador Roberto Andrade Silva. Com a palavra, o vereador Betinho. Senhor presidente, senhores vereadores, do dia 2 ao dia 6 de abril, foi realizado em Santos o Congresso Estadual dos Municípios. E foi lançado o movimento SOS Municípios. Caramba, tem bastante. Isso porque os municípios de todo o Brasil sofrem demasiadamente a questão dos recursos. E esse movimento elenca 7 pecados capitais que atrapalham o dia a dia dos prefeitos, principalmente porque nós temos uma tendência de cobrar do executivo municipal, isso é normal, é natural, a realização de serviços, só que muitos desses serviços são de responsabilidade da União, do Estado, e acaba sobrecarregando. Então eu queria aproveitar esse momento da explicação pessoal para que isso fique constado em ata, essa preocupação que não é apenas de Praia Grande, mas dos 5.500 e poucos municípios de todo o Brasil. Primeiro, receitas absolutamente insuficientes. Segundo, perda de receitas comparativamente a outras esferas do governo. Terceiro, acúmulo de tarefas na saúde e na educação. Quarto, aumento da responsabilidade na área de segurança pública. Quinto, os municípios assumem tarefas que são de competência dos estados e da União. Sexto, a renegociação das dívidas com juros abusivos. Sétimo, falta de ação coletiva eficaz. E assim por diante. Ou seja, se nós vereadores não unirmos esforços, como já usei essa tribuna, para que nós possamos cobrar do Estado, da União, a contrapartida obrigatória por parte deles, vai ficar cada vez mais difícil para o município, exclusivamente com a sua arrecadação municipal, dar conta de tudo aquilo que é necessário, que a população exige. Nós temos que sim fazer a devida cobrança. Geralmente, o que nós vimos? A cobrança do IPTU é o mais alto, é uma exploração, só que nós esquecemos todos os impostos que nós arrecadamos indiretamente quando nós vamos no mercado e compramos lá o arroz, o feijão, a carne, quando nós vamos lá, abastecemos nosso veículo. Existem ali tributos que vão para o Estado de São Paulo, que vai para a União. Isso não é devolvido como os municípios merecem. Então sobrecarrega, e eu quero trabalhar em cima disso para que nós possamos efetivamente ter aquilo que é de direito da Praia Grande. A Praia Grande é uma das cidades que mais cresce e com certeza contribui muito na arrecadação do ICMS, contribui muito na arrecadação do imposto de renda, e isso não é proporcionalmente, não tem o devido retorno proporcional àquilo que nós contribuímos. O Estado de São Paulo, por exemplo, é o estado que mais contribui na arrecadação da União. Nós contribuímos com mais de 41% das riquezas que é gerada no país.
e não temos na mesma proporção o retorno dos impostos. E Praia Grande não é diferente. Então nós temos que unir esforços para que aquilo que está na União, que é de direito da Praia Grande, retorne para a Praia Grande. Para que o Executivo tenha reais condições de executar os serviços que foram elencados aqui, educação, saúde, segurança pública, que cada vez está ficando mais para o município, mas nós não podemos esquecer que isso é sim responsabilidade do Estado, é responsabilidade da União. O que a União tem feito com segurança pública? Sobra para o prefeito. Cadê a polícia na rua? Cadê isso? Cadê aquilo? E nós temos que sim sabermos o que é a obrigação de cada ente federativo. Nós temos um pacto federativo, União, Estados e municípios. O cidadão mora no município,